E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu queria explorar um pouco as opções de inteligência artificial que a gente tem para arquitetura e falar um pouco sobre o resultado final que elas geram, né? Eu acho que é um tipo de ferramenta que pode ajudar bastante no nosso processo de trabalho e entendo que também é algo que tem muito a crescer no futuro, né? Eu acho que a nossa profissão, a maneira como a gente lida com desenho e a parte manual de produção de material gráfico, ela tem aí uma relevância muito grande nessa discussão sobre inteligência artificial e como a gente consegue, nesse primeiro momento, tomar proveito, né, e eventualmente entender como isso vai modificar o nosso processo de trabalho. Vamos dar uma olhada. Eu optei por escolher esse site aqui, que é o Prom AI. Esse site aqui é bem simples, você não precisa se cadastrar. Basta entrar nesse link aqui, promai.com, e aí você pode clicar aqui em fazer um upload da sua imagem. Eu separei aqui alguns croquis que eu desenvolvi. Vou escolher, por exemplo, esse croquis aqui simples. Você pode fazer o upload. E aí, quando você faz o upload, ele carrega aqui a imagem. Aqui embaixo, ele apresenta 3 barras, né? 3 opções de variáveis. Se você não sabe como funciona a inteligência artificial, você precisa inserir informações sobre como você quer que a imagem seja desenvolvida. Então, se você tiver uma boa linguagem de programação e souber informar ao computador o que você quer de resultado final, você pode acabar tendo um ótimo resultado. Então, esse site aqui, ele meio que cria alguns presets para você desenvolver uma imagem. Por exemplo, eu não preciso saber nada de programação. Basta clicar aqui no estilo que eu quero. Então, eu vou clicar, por exemplo, em arquitetura. Eu tenho desde a arquitetura de interiores a arquitetura paisagem, então eu vou escolher essa daqui, arquitetura paisagem. E aí dentro de arquitetura paisagem, olha só que interessante, ele tem aqui vários estilos de arquitetura que ele tem uma pré-definição, nórdica, futurística, e aqui são alguns exemplos, né, de como ele vai desenvolver essa imagem. Eu vou escolher aqui o mais simples, vou escolher o moderno. Posso escolher aqui em algumas opções, vou escolher esse aqui, natural sustentável. E aí ele ainda abre um campo para eu digitar alguma coisa que eu queira especificamente nessa imagem. Eu não vou usar esse campo, vou gerar automaticamente aqui uma imagem. Vamos ver o resultado que ele faz para a gente. Em alguns segundos ele vai gerar aqui alguma imagem. Olha só que interessante. Em poucos segundos ele já gera aqui uma imagem mais ou menos renderizada, né? Algo como um 3D. Obviamente tem muita coisa que não está muito bem amarrada, né? Você pode ver aqui alguns aspectos de imagem que não fazem muito sentido, né? Mas num primeiro momento, para você ter uma ideia, né? um mood board, para você ter algum tipo de referência do caminho que você está tomando para o seu trabalho, eu acho que é bem interessante, né? Você já ter alguma forma de visualização desse material. E aí, por exemplo, esse terceiro campo aqui que a gente não utilizou, eu posso escrever, por exemplo, e essa cabana aqui vai ser de madeira, então eu posso colocar o prompt em inglês, por exemplo, para ele gerar essa arquitetura ou esse desenho aqui com um material de madeira. E quando eu clico para gerar, ele vai fazer aqui uma segunda versão utilizando parte desse comando que eu pedi para desenvolver essa inteligência artificial com um material de madeira. E olha só que interessante. Automaticamente ele já faz uma alteração, né? Já criou aqui algumas variações, manteve o vidro, manteve toda a vegetação, mas trazendo um pouco da madeira também. Olha só que legal. E se eu, por exemplo, colocar aqui de concreto e pedir para gerar, ele provavelmente vai fazer uma alteração nesse sentido também. Olha só que legal. Então, em poucos segundos, a gente consegue ter uma referência de como esse trabalho vai funcionar, ou você ter um vislumbre da sua arquitetura inserida num contexto mais realista. Eu não sei também até que ponto isso é válido ou não, né? Eu não estou julgando o mérito da viabilidade, mas sim da ferramenta, né? De como a gente pode aproveitar essa utilização. Eu posso, por exemplo, vir aqui também, vamos testar com uma outra imagem. Vou clicar aqui e vou pegar esse desenho aqui de uma casa. De um outro croquis, que é esse aqui. Uma casa um pouco mais bem definida. Então, nesse desenho aqui, a gente consegue ter, né, a platibanda, vidro, guarda-corpo. Vamos ver o que a inteligência artificial consegue gerar a partir dessa imagem. Ao invés de... Eu vou gerar, na verdade, uma normal. Deixa eu gerar uma
Bauhaus, bem padrão, com as linhas retas. Modelo... tem até essa aqui que eu acabei esquecendo de falar. Tem o estilo conceitual, tem esse estilo preciso, né, que é uma coisa mais realista. E tem outros modelos que eu acabei não testando. Eu vou manter esse aqui pra gente ver o que acontece. Deixa eu tirar esse prompt aqui, deixar normal. Eu tenho até uma opção aqui de Standard, que é o Quick, e tem o Profissional, que é o pago, que ele deve ter até mais interface de inteligência artificial para fazer uma imagem um pouco melhor. Vou gerar o normal. Vamos ver o que ele mostra pra gente. E acho que se você pagar, você tem um tempo de renderização muito melhor. Cara, esse aqui realmente ficou muito bom. Olha isso aqui que interessante. Cara, esse aqui ficou muito bom. Sensacional esse resultado aqui. Então, na verdade, quanto melhor for o seu desenho, né, o seu input, melhor é o resultado final que você consegue trazer para sua apresentação. Olha só que legal isso aqui. E tá bem amarrado, ele consegue pegar parte do degrau, a perspectiva, o material, se você for perceber, ele tá assentado aqui também numa paginação. As esquadrias estão bem divididas, o guarda-corpo ele conseguiu entender que é um guarda-corpo. Cara, muito interessante. E se eu pegar esse estilo de render aqui e mudar, por exemplo, o conceitual para um futurístico, vamos pegar, por exemplo, um futurístico de vidro. E vou gerar aqui mais uma imagem. Realmente, o resultado é muito bom. Para você ter uma ideia geral da arquitetura, é muito bom. Olha esse aqui também. Não é tão preciso, essa aqui é a realidade. Assim, você tem algumas interferências e tudo, mas imagina uma ferramenta que está sendo utilizada há pouco mais de um ano. Imagina isso daqui a 5 anos, o quanto isso pode evoluir, o quanto isso vai interferir no nosso processo de desenvolvimento de projeto. Para que eventualmente eu vou investir tanto tempo braçal na produção de desenhos, ou isso vai criar uma relação de desenho e custo de produção também no nosso mercado. Isso é uma coisa que a gente poderia... já tem um vislumbre, né? Isso é algo que a gente já consegue mapear. Vou fazer um teste aqui com um outro estilo. Esse aqui, pós-moderno, por exemplo. Eu vou pedir para gerar. Olha só que interessante. Esse aqui ele já traz algumas texturas, algumas cores. Realmente é uma ferramenta bem interessante. Eita, calma aí. Esse aqui também colocou algumas cores. Ficou até meio esquisito isso, mas em termos gerais, a ideia é a gente entender, né, como essa inteligência artificial vai modificar os nossos processos de trabalho, principalmente na produção manual de gráfica, né, de desenho de arquitetura. Tá? Vou fazer mais um teste aqui. Eu acho que eu não consigo nem testar mais porque ele expirou aqui minha quantidade de imagens como convidado. Mas eu acho que para a gente fazer uma análise inicial, eu diria que o resultado é bem satisfatório. Obviamente eu posso pegar esse material aqui e fazer uma pós-produção no Photoshop, por exemplo, e já ter uma apresentação mais encaminhada, minimamente para eu ter um mood board, uma apresentação que me traga um conceito aí de projeto para a gente poder seguir uma diretriz. Eu achei essa ferramenta aqui bem interessante. Se eu tiver oportunidade, eu faço esse teste também com outras ferramentas de inteligência artificial que estejam disponíveis gratuitamente na internet para a gente poder fazer uma análise. É isso. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse vídeo, dá uma curtida aqui no canal também. Se você acha que tem algum amigo que vai gostar de ver esse material, pode compartilhar com ele. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.